nota do terceiro bimestre, tá? Ela vai ser lançada em breve. Eu estou ainda finalizando os lançamentos, mas eu acredito que até o final dessa semana já esteja no sistema, no guia acadêmico. A minha recuperação é processual, né? Então aqueles que porventura ficarem com nota abaixo da média, ou aqueles que porventura não participaram, né, dos trabalhos e estão sem nota, podem me procurar, né? E a gente vai conversar sobre as estratégias de recuperação. A recuperação ela é processual, ela acontece assim ao longo do tempo, né? Ainda mais levando em consideração esse formato virtual. A gente dá mais uma flexibilizada nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Bom, gente, o tema que nós vamos investigar, estudar nesse bimestre é um tema que, para mim, é muito caro, assim, gosto muito, né? É interessante isso, né? O professor também tem suas predileções com relação ao conteúdo. Então, quando alguns temas, né, são abordados, a gente acaba desenvolvendo até com uma certa paixão, né? Por predileção, assim. E é o caso desse conteúdo. O conteúdo envolve a sociedade mineradora, a formação da sociedade mineradora no Brasil colonial, e essa formação ela nos impacta diretamente aqui em Mato Grosso. Mato Grosso é parte desse processo. Se nós estamos aqui hoje ocupando esse espaço, né, é por conta desse processo histórico que nós vamos estudar. Mato Grosso, no centro da América do Sul, região oeste, né, ele foi ocupado e foi colonizado dentro desse contexto de saída do litoral para o processo que a gente chama de interiorização. Então, vocês sabem, né, a ocupação do território acontece a partir do litoral, para no litoral que você tem ali o surgimento das primeiras vilas, que depois se transformam em cidades, né, cidades assim, muito populosas, inclusive. Ainda hoje, se vocês repararem, né, as metrópoles do Brasil, né, uma parte considerável delas está no litoral. Então, assim, isso não é por acaso, é porque realmente o processo de ocupação começou ali. E aí ele foi avançando para o interior. Então, nós vamos estudar, né, o contexto, né, como é que isso aconteceu, como é que esse processo foi startado. É importante lembrar do conteúdo que já foi trabalhado com vocês anteriormente. Vocês lembram? A Holanda, ela foi expulsa, né, do nosso território, e ela tinha a atividade da produção do açúcar como carro-chefe, né? Carro-chefe, aliás, da economia do Brasil colonial naquele período era o açúcar. Na medida que os holandeses saem do território, tem duas versões, né, para a saída deles do território. Uma corrente de historiadores e pesquisadores trabalham com a tese de que a Companhia das Índias Ocidentais atravessou por um momento de crise muito forte e não compensava para eles se manterem aqui, né? Então, assim, houve um momento de crise interna dentro da companhia e a coroa holandesa recomendou a saída dos holandeses do Brasil colonial. É lógico, houve batalhas, né, entre portugueses e holandeses, mas que houve uma decisão por parte da companhia de se retirar. E outra corrente fala que não, nada disso, eles queriam permanecer e foram realmente expulsos pelas batalhas, pelas guerras. Os portugueses conseguiram realmente expulsar os holandeses. Então, você tem essas duas correntes. O fato é, eles saíram, né? Saíram do Brasil colonial e levaram consigo, né, uma boa parte do know-how na produção de açúcar, que eles continuavam tendo, né? E foram investir em outros lugares, como, por exemplo, na América Central, na região das Antilhas, né? No próprio continente africano, onde eles também tinham territórios, e passaram a abrir uma concorrência direta com os portugueses na produção do açúcar. E os portugueses levaram uma desvantagem nesse sentido.
e o preço do açúcar caiu muito, né, em função disso. Com a crise do açúcar, né, com a queda da produção açucareira e do preço, os portugueses vão retomar um plano que eles tinham lá desde o início da chegada ao território. Qual era esse plano? Explorar o território para ver se eles encontravam metais preciosos, com valor agregado, né? Aliás, metais que eram reservas de valor, né? Na época. O ouro e a prata. Eles fizeram essa investigação desde que eles chegaram. Vamos lembrar da Carta de Caminha. Quando Caminha escreve ao rei de Portugal, ele escreve contando o que ele tinha encontrado aqui, né? E aí fala do comportamento das sociedades indígenas, comenta a respeito da vegetação, do clima, né? Faz vários comentários. Mas em determinado momento da carta, ele deixa claro, né, que houve a tentativa de encontrar esses metais preciosos, né? E ele não encontra, né? Os portugueses não encontram esses metais em grande quantidade, em quantidade relevante no litoral. Então, eles acreditam que, se eles avançarem para o interior, para o oeste, provavelmente eles teriam chance de encontrar esses metais preciosos. Só que havia um impeditivo para isso. Qual era o impeditivo? O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, vamos lembrar, dividia as terras entre portugueses e espanhóis. Durante a ocupação holandesa, a gente falou muito da União Ibérica, né? Só que a União Ibérica durou até 1640. Depois de 1640, né, novamente se dividiu. Reino de Portugal, Reino de Espanha. E aí abriu-se novamente um embate, né, um litígio, um conflito de interesses entre portugueses e espanhóis. E o Tratado de Tordesilhas estava vigente. Então, o Tratado de Tordesilhas ele dividia as terras, né, e ele cortava uma parte considerável, né, a linha imaginária realmente era uma linha de divisão. Né, os portugueses podem ir até esse ponto. Daqui para lá é terra de Espanha. Aqui no mapa eu acho que vocês podem visualizar isso melhor, né? Olha o tratado aqui. Você tem a linha, né, cortando aqui a região do Grão-Pará e Maranhão e batendo até aqui a região sul do Brasil, né? Há uma divergência com relação a esse ponto aqui no final do tratado. Tem pesquisadores que argumentam que a linha imaginária ela ia até a cidade de Cananéia, que fica no litoral sul de São Paulo. E há uma corrente de pesquisadores que fala que não, que ele avançava até o litoral de Santa Catarina. Então, há essas duas visões sobre o fim ali, né, a linha, o limite do tratado na parte sul. Mas, independente de qualquer coisa, vocês veem que o território destinado aos portugueses era basicamente, né, o território litorâneo. Eles tinham acesso, né, a um pedaço do interior do continente, mas era um pedaço um tanto quanto reduzido, se comparado à configuração do Brasil que o Brasil tem hoje. A grande massa territorial do Brasil, incluindo a região amazônica, pertencia à coroa espanhola pelo tratado. Então, a Espanha deveria ocupar essa região. O que acontece? Por que a Espanha não ocupa essa região? Vocês têm ideia do porquê que isso acontece? Por que essa parte que era destinada à Espanha não foi ocupada, dando margem para que os portugueses avançassem? Tem alguém de vocês que arrisca aí uma explicação? Seria por causa que, para chegar nessa parte, eles teriam que passar pela parte dos portugueses? Sim, sim e não. Pelo seguinte, os espanhóis ocuparam, vamos lembrar, né, a costa do Pacífico. Então, eles estavam ali, né, na região onde hoje é o Equador, o Peru, né, a Bolívia, na época, tinha acesso ao mar, né, então, a região onde hoje é a Bolívia, o Chile, né, essa região voltada para o Pacífico. Ali, você tinha instituído o grande Império Inca. Né? Vamos lembrar que o Império Inca ele era um império que acabou dominando vários povos que habitavam ali a costa do Pacífico. Quechuas, Aimarás, né? Haviam outros povos, né?
o povo milenário, Nazca, né, lá atrás, um povo também, né, cuja ancestralidade remonta a milênios e um povo muito sábio, inclusive. E os incas dominam toda essa região e formam um grande império. Então, quando os espanhóis chegam, né, eram os incas que dominavam toda essa parte. E os incas tinham acesso às minas de prata e tinha muito ouro nessa região. Muito ouro mesmo. Né? Haviam relatos assim, que deixavam os espanhóis assim, né, totalmente impressionados, né, do monarca inca se banhando com ouro, enfim, relatos assim, que lógico, né, muitas vezes não condizem com a realidade, mas é uma espécie de hipérbole, né? É uma hipérbole, é um exagero, assim. Mas fato é, tinha muito ouro, sim, na região. E eles ficaram muito preocupados em ter o domínio sobre a região para poder explorar esses metais preciosos que eles encontraram lá, o ouro e a prata. E aí acabaram não tomando posse efetiva do restante do território. Eles ficaram mais ali no litoral do Pacífico e não avançaram para tomar posse das suas terras no interior do continente. Porque, como você disse, aí você está certa, né? Isso exige uma infraestrutura, uma logística, né? Um investimento de você avançar para essa área. E é uma área que eles desconheciam, né, o terreno, de uma forma geral. Até houve algumas expedições espanholas que passaram por aqui, mas nunca se fixaram, né? Eles sempre passaram, né, pelo interior do continente, mas nunca com a intenção de fato de se fixar, de criar grandes núcleos populacionais, né? E de fazer um trabalho assim sustentado mesmo de ocupação. Por quê? Porque eles estavam muito preocupados em explorar as riquezas lá da costa do Pacífico. Então era uma terra que ficou durante muito tempo. Veja, eu não estou falando que não existiam pessoas aqui, né? Ela era plenamente ocupada pelos povos nativos, né? Pelas sociedades, pelas várias sociedades indígenas. Mas o europeu espanhol não conseguiu instituir um plano de ocupação, de colonização desse território. O que os portugueses vão fazer diante disso? Vocês têm um território e não ocuparam o território? Então tá, eu acho que isso dá margem para que a gente avance, né? Isso no pensamento português. Então, os portugueses, eles vão trabalhar com as bandeiras. Né? As bandeiras são expedições que saem basicamente do interior de São Paulo. Então, quando a gente fala em bandeirantismo, em bandeira, muitas vezes é sinônimo de São Paulo, dos paulistas, né? Então, ali, não só São Paulo capital, né, que a gente tem, o maior núcleo populacional ali, São Paulo, mas o entorno, né? Então, Taubaté, Sorocaba, Porto Feliz, né? Bauru, várias cidades ali no entorno acabam gestando essas expedições. Então, os expedicionários, os bandeirantes, eles são, muitas vezes, já nativos do território. Eles são frutos de um processo de miscigenação que aconteceu na região. Os portugueses se relacionavam com as indígenas, né? E o fruto desse relacionamento era o que nós entendemos como um mameluco, né? O mameluco, né? Uma mistura. E o bandeirante, ele tinha esse traço, né? Ele era normalmente filho de um português, um homem português, com uma mulher indígena. E nasceu no território. E passou a prestar uns serviços relevantes para a coroa portuguesa, porque eles faziam um trabalho como mercenários mesmo. Eles cumpriam algumas missões, né, instituídas pela coroa portuguesa. E uma dessas missões era tirar, né, o processo de ocupação do litoral e avançar com ele para o interior do continente. Ao fazer isso, eles acabam transpondo a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. E o que acontece? Eles vão criando caminhos, eles vão criando estradas, eles vão chegando aos pontos, né, onde existiam veios auríferos e diamantíferos, né, umas jazidas minerais. E como eles não conheciam o território, quem é que fazia esse trabalho de levá-los até esses lugares, identificando ouro
né, e os demais metais preciosos? Vocês saberiam me dizer? Quem seriam os responsáveis por levá-los até os lugares onde existia o ouro em abundância, já que eles não conheciam o território? Os próprios habitantes já eram Os, obrigados? basicamente os indígenas. Os indígenas. Então, algumas bandeiras são para apresar indígenas, inclusive. Você tem uma bandeira que era expedicionária, né, que saía em busca das minas propriamente ditas, e outras bandeiras eram bandeiras de apresamento. Bandeira de apresamento é escravização, escravidão indígena, né? Ou seja, nesse momento da história do Brasil também houve uma escravidão sistemática dos povos indígenas. E esses povos indígenas sabiam da existência das minas, né? Sabiam da existência desse ouro e encaminhavam os bandeirantes para os locais onde existia, né, as jazidas minerais. Então eu brinco, né, eu costumo brincar dizendo que uma brincadeira séria, né, mas e até é um certo anacronismo, mas enfim, eu acho didaticamente interessante. O índio, o indígena funcionou como uma espécie de GPS para o bandeirante à época, se localizar, né, porque ele realmente não sabia o que ele ia encontrar no interior. Ele não conhecia o território. Então ele não sabia como se comportar, né, o que comer, enfim, como se portar, qual era o tipo de vegetação, né, o clima também muda muito, vocês sabem disso, o Brasil é um país de dimensões continentais, então o clima muda demais de uma região para outra. E o indígena, ele ajudou muito, ou auxiliou, né, auxiliou compulsoriamente, né, porque foi escravizado. O bandeirante nesse sentido, encaminhando eles até esses locais onde existia o ouro. E vocês sabem, a relação que o indígena tem com o ouro é muito diferente da relação que o ocidental, que o europeu tem. O indígena ele não vai dar esse valor todo ao ouro, né? Ele utilizava como peça de adorno, como peça de artesanato, enfim, ele achava interessante, ele achava bonito, algumas etnias até atribuíam ao ouro uma função mística, né? Mas nunca no sentido assim de lucro, de associar o ouro, né, uma reserva de valor, de mercado, como fazia o europeu mercantilista. Então era diferente nesse sentido. Mas eles sabiam da existência das minas e encaminhavam os europeus onde eles conseguiam, né, essas peças que compunham os adornos deles. E os europeus se locupletaram dessa relação. Fato é que o Tratado de Tordesilhas foi, né, patrolado. Tipo assim, os portugueses ignoraram solenemente o Tratado de Tordesilhas e invadiram áreas que pelo tratado seriam terras espanholas. Então aí eu estou falando de uma parte considerável de Minas Gerais, eu estou falando de Goiás, né, o atual estado de Goiás, e eu estou falando aqui do nosso lugar, né, Mato Grosso. Então, foi nesse contexto que houve a ocupação desse território, né? E a criação de vilas, que depois se tornaram cidades, estradas foram abertas, uma população gigantesca acabou migrando para cá, né? Para esses locais de mineração. Vocês sabem que o ouro ele tem um poder assim de atrair as pessoas, né? Especialmente os ocidentais. Então, ele desperta a cobiça, ele desperta assim, o desejo, né, de ter acesso ao metal para que isso acabe produzindo riqueza e muitos veem no ouro a possibilidade de ascender socialmente. Numa sociedade que era dividida hierarquicamente, praticamente, né, em castas, onde a mobilidade social era muito difícil, eles viam a oportunidade de enriquecer através da mineração. E houve um contingente muito, 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 muito grande de europeus vindo para cá, né, no contexto da mineração, desse período, né, em que o ouro foi o protagonista. A administração portuguesa ela já tinha, né, se fixado, já tinha uma organização no território, mas o volume de pessoas vindas de Portugal não era tão grande assim.
né? Era um número de pessoas restrito, limitado. Mas quando a notícia passa a correr da existência de ouro, aí a coisa muda de figura totalmente. Aí você vê uma população assim vinda de Portugal. Portugal, inclusive, passa por um problema de esvaziamento. O território português, vocês sabem, ele é pequeno e a população lá não era uma população gigantesca. Mas uma grande parte dessa população sai de Portugal e vem para o Brasil nesse período. Especialmente do norte de Portugal. O norte de Portugal é uma região bem peculiar, porque o norte de Portugal ele remete a uma ocupação milenar do povo celta, a civilização celta, né? Então eles descendem dos celtas. E aí muda um pouco o padrão cultural, muda também ali a geografia. A geografia era uma geografia muito, muito peculiar, muito específica ali na região norte de Portugal, com muitas serras, muitas morrarias, né? Tem até uma região muito famosa em Portugal, que é a região de Trás-os-Montes, né? E é uma região que faz fronteira com a Galícia, né? Que hoje é território espanhol. Então, é uma região muito específica. E o conjunto da população que veio para cá trabalhar na mineração, basicamente, era do norte de Portugal. Porque o norte de Portugal ele guardava uma certa semelhança com a geografia da região das Minas. Eu não sei se vocês conhecem Minas, se tem alguém de Minas Gerais aqui. Conhecem Minas Gerais? Essa região mais histórica? Alguém conhece? Já foi? Eu conheço. Então, você sabe que ali, aquela região, ela é muito, muito rica de serras, né? É uma região, assim, que às vezes você pega uma rodovia ali de Minas e você fica até tonto, porque é um zigue-zague constante ali, né, no meio das serras. É uma região caracterizada por isso. Muitas serras mesmo. Por isso, o nome, né? As Minas Gerais. As minas, né? Lógico. Tem relação com a atividade econômica, né, com a mineração, e Gerais, as Serras Gerais, né, ali da região. Então, você tem a região das Gerais, são muitas serras, muitas morrarias. E no norte de Portugal a mesma coisa. Então, assim, a população que vem de lá para cá vem e se familiariza, né, com esse território que eles encontram aqui, porque, de certa forma, eles vêm de um lugar, né, que guarda uma certa semelhança. E outra, lá no norte de Portugal, eles também já conheciam a mineração. Eles já desenvolviam trabalhos com mineração, então eles já tinham um certo conhecimento com essa atividade econômica. Então, grande parte desses portugueses que vêm para cá é da região norte de Portugal, né, e vêm para trabalhar especificamente com a mineração nessa região toda. Algo interessante, isso interfere no nosso DNA. Não sei se vocês sabem, mas quando se investiga o DNA do povo brasileiro, é interessante isso. Houve uma investigação em algumas universidades que viram, né, que um dos genes, né, é oriundo do povo celta. Né? Assim, uma boa parte do povo brasileiro tem uma ancestralidade que remete ao povo celta. Né? Aí as pessoas se perguntam, mas como? Né? Você não tem irlandeses, britânicos aqui, né? Nós não fomos colonizados por esses povos. Mas isso remonta lá a milênios. Como eu disse, né, uma boa parte dos portugueses descendem dos celtas. Né? Então, corria o sangue celta dentre esses portugueses que vieram para cá na região das Minas. Né? E geração após geração, né, o sangue ele permanece. Né? Essa herança ela é uma herança que permanece. Então, não é raro, né? De repente, nós mesmos aqui fazemos testes de DNA e percebemos que nós temos aí uma ancestralidade que remete ao povo celta. E é uma herança, como eu disse, que remonta lá aos primórdios. Né? Bom, tudo isso para dizer, então, que, né, essa sociedade começa a se forjar dentro desse contexto. Ah, professor, os espanhóis vão tolerar isso? Não vão reclamar? Eles vão reclamar. Só que eles vão reclamar e essa questão é uma questão que vai, inclusive, para a justiça, né, da época. E as cortes vão analisar o caso.
E há um diplomata português chamado Alexandre de Gusmão, que vai ser o responsável pela defesa, né, dos portugueses desse embate com os espanhóis. E o Alexandre de Gusmão vai basear sua defesa, né, num princípio que é um princípio em latim. Eu vou colocar aqui no chat para vocês depois investigarem a respeito desse princípio. Vou colocar entre aspas aqui. É um princípio chamado uti possidetis. Uti possidetis. Ele vai argumentar que os portugueses tinham direito à terra baseados nesse princípio. O que quer dizer uti possidetis? Quer dizer, a terra pertence a quem de fato a ocupa. Né? Ou seja, se os espanhóis tinham acesso à terra e não ocuparam a terra, problema dos espanhóis. Os portugueses chegaram, se fixaram na região, criaram vilas, criaram cidades, criaram toda uma infraestrutura, e eles argumentam, agora a gente não tem como sair daqui. Né? Ou seja, já tem muita gente ali na região, já tem toda uma estrutura formada. Né? Como é que você vai pedir para que todas essas pessoas saiam dali? Uma devolutiva, né, para os espanhóis, não tem como. E aí as cortes analisam o caso e deferem, né, dão aval a essa defesa dos portugueses. E os portugueses ganham, né, entre aspas, essa causa. Então, normalmente se pergunta, né, por que o Brasil tem essas dimensões tão grandes, né? Em função exatamente disso, né? Desse avanço para o oeste e do ganho de causa, que permite aos portugueses avançar, expandir a sua área territorial dentro desse contexto da mineração. Os espanhóis, eles perdem a causa, mas eles negociam com os portugueses também, né? Evidente, essa é uma relação que ela acaba indo para o aspecto da diplomacia. E os espanhóis vão negociar com os portugueses o seguinte, nós vamos parar de recorrer, né? Vocês podem ficar com o território, mas a gente quer um território que fica mais ao sul. Esse território que fica mais ao sul é o território onde estavam as missões jesuíticas e que abrigavam um trabalho sistemático com o povo guarani, com os povos indígenas, com a nação guarani. Esse território também era um território em litígio com os portugueses, né? E nessa negociação que foi feita por meio do, vou escrever aqui no chat de novo, mas tem no slide também, Tratado de Madrid, foi assinado em 1750. Através desse Tratado de Madrid, os portugueses formalizam, né, o domínio sobre essa área, Minas, Goiás, Mato Grosso, a região amazônica, né? E os espanhóis ficam com essa região sul, região das missões, que interessava a eles. Por quê? Porque era uma região estratégica também para os espanhóis, porque pegava ali a região do Rio da Prata, né? Então, eles tinham interesse em ter acesso, né, ao Rio da Prata para poder escoar a sua produção também pelo Oceano Atlântico. Então, isso era interessante para os espanhóis também. Então, houve uma negociação, e nessa negociação os portugueses ficaram com essa imensidão, né, essa vastidão de terras, e os espanhóis ficaram com acesso ao Rio da Prata e também com esse território onde estavam instituídas as missões. No meio de tudo isso estavam os povos indígenas, né? Enfim, que foram dominados, que foram submetidos, que ficaram sujeitos a toda sorte de violência, né? Violência simbólica, violência cultural, violência física, expulsão do seu território de origem, enfim. Isso nunca a gente pode deixar de falar, né? Porque fica parecendo assim, um acordo entre Portugal e Espanha, e se esquece, né, quem estava no meio de tudo isso, que eram os povos originários, né, os povos, as nações, as várias nações indígenas que ocupavam o continente todo, e que a cada momento, a cada movimento, iam saindo dos seus territórios de origem, né, eram como se estivessem fugindo o tempo todo, né, o tempo todo em fuga dos europeus. Então, assim, muita tristeza.
né? Assim, episódios de muita violência. Os bandeirantes, falando de novo dos bandeirantes, os bandeirantes cumpriram essas funções também. Então, eu falei para vocês, as bandeiras tinham a intenção de chegar às minas, você tinha bandeiras de apresamento de indígenas, e você tinha o bandeirantismo de contrato, que se fala, né, os sertanistas de contrato, que eram, assim, encomendas da coroa portuguesa, né? Então, eles entravam em contato com os bandeirantes e falavam, olha, eu quero que vocês cumpram essa missão. Eles iam lá e cumpriam a missão. Quais eram essas missões? Invadir algumas missões jesuíticas e exterminar essas missões, porque eles queriam ter acesso a algumas áreas de missões para poder usar a terra. Eles acreditavam que o fato de ter uma missão ali evangelizando os indígenas era um empecilho para a ocupação do território e a produção de diferentes atividades econômicas, e também o extermínio dos quilombos. Vamos lembrar, né, nessa época da mineração, houve uma fortíssima vinda de povos que ocupavam o continente africano ali, que foram escravizados aqui. Então, o volume imenso de escravizados, né, veio para cá num período da mineração, também para contribuir com a atividade mineradora. Vindos de diferentes lugares do continente africano, os europeus eles adquiriam, né, enfim, dominavam e escravizavam povos de diferentes culturas, e eles traziam para a região das minas povos que já tinham tido um contato anterior com a metalurgia, conheciam o trabalho com ferramentas, e já tinham alguma familiaridade com a mineração também. Então, esses povos africanos, né, eram trazidos para trabalhar na região das minas também. Vejam que não era nada aleatório, né? Os portugueses faziam de caso pensado, era frio e calculista nesse sentido, né? Eu vou escravizar? Vou escravizar. Quais as estratégias que eu vou utilizar? Vou levar esse grupo que conhece essa técnica para essa região para desenvolver essa atividade. Então, assim, era algo assim bem calculista nesse sentido. E de novo, né, mais violência cultural, violência simbólica, violência física, envolvendo os povos africanos que vieram para cá. E os povos africanos que vieram para cá, lógico, eles não se sujeitavam sem resistência, né? Não houve domínio sem resistência. Então, a resistência dos povos africanos culminou no surgimento de quilombos, né? Os quilombos se esparramaram, né, pela colônia. A gente falou de um dos quilombos, né, que acabou alcançando uma certa repercussão não, uma repercussão enorme, né? O quilombo dos Palmares, na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, né, durante a ocupação holandesa, nesse contexto da produção do açúcar. Mas nas regiões de Minas, né, houve vários quilombos, vários mesmo. Aqui em Mato Grosso também, muitos quilombos. Quilombo do Piolho, aqui na região mais de Cuiabá, o quilombo do Quariterê, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade. E aí eu faço um parênteses, né, para já falar um pouquinho de história de Mato Grosso. Vila Bela da Santíssima Trindade foi a primeira capital de Mato Grosso, quando se encontram os veios auríferos, né? Aqui em Mato Grosso, o território ele passa a ser administrado, né, pela coroa portuguesa, e ele fica atrelado à capitania de São Paulo. Então, Mato Grosso, no primeiro momento, é parte da capitania de São Paulo. Depois, ao longo do tempo, há um desdobramento, né, um desmembramento, e você tem a autonomia, né, a capitania de Mato Grosso sendo criada. Quando a capitania de Mato Grosso é criada, você tem que eleger uma capital para ela, né, uma sede. E a cidade mais antiga era Cuiabá. Sempre foi Cuiabá. Cuiabá era um núcleo populacional mais relevante, com mais população e mais antigo. Mas os portugueses resolvem criar uma cidade específica para ser a sede. E onde ficava essa cidade? Bem no limite das terras de Portugal com as terras da Espanha. Por quê? Porque existia muito ouro aqui na região
e os portugueses ficaram preocupados com uma eventual invasão por parte dos espanhóis. Então, eles criaram Vila Bela da Santíssima Trindade bem na fronteira, fortificaram a cidade, né, e fizeram dela a primeira capital de Mato Grosso, né, a sede da capitania de Mato Grosso, bem na região de fronteira. Mais tarde, no século XIX, quando não havia mais tanto perigo assim de invasão por parte dos espanhóis, o que acontece? A transferência da capital de Vila Bela para Cuiabá. E Cuiabá se torna a capital mais à frente, né? Quando já não existia esse perigo todo de invasão por parte dos espanhóis. E aí Vila Bela fica um tanto quanto abandonada, né? E Cuiabá ganha força nesse sentido, né? Nesse contexto político-administrativo. Ela passa não a ser a cidade economicamente mais forte e politicamente também mais forte, sendo a capital. Pessoal, volume de informação assim gigantesco, né? Vocês estão percebendo que eu estou igual uma metralhadora aqui. Alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Pode falar. Mari, quer comentar? Não, senhora, eu disse que tem bastante assunto mesmo, bastante conteúdo. Então, a gente vai falando, vai, né, ligando um assunto com o outro e às vezes eu fico preocupado em saber se vocês estão entendendo tudo. Até agora está tudo certo? Querem perguntar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Tudo certo. Beleza? Então, ok. Vamos lá. Deixa eu passar aqui mais à frente. Bom, então a gente tem ali o recorte espacial e temporal, né? Quando a gente fala de história, a gente tem que fazer sempre esses recortes, né? Qual é o período que a gente está falando e qual o lugar que a gente está falando? Então, nós estamos falando do final do século XVII, dos anos de 1600, 1680, 1690, você já tinha a ação dos bandeirantes, já tinha o início desse processo de interiorização, saída do litoral para o interior em busca do ouro, mas é um processo que ele está muito ligado ao século XVIII. Então, ele vai acontecer ao longo de todo o século XVIII, nos anos de 1700. Agora, um detalhe importante, aliás, não é um detalhe, é uma informação importante, né, que a gente não pode deixar passar batida. O ouro foi o responsável por esse processo de interiorização, mas ele não foi desenvolvido de uma forma isolada, não foi uma atividade única, e não foi somente o ouro responsável pela interiorização. Houve também outras atividades econômicas importantes para isso, para a saída do litoral e para a ocupação e colonização do interior do continente. Vocês desconfiam de quais seriam essas atividades que eu estou falando, né? Que estavam relacionadas com o ouro? Outras atividades econômicas, né, que foram importantes para a saída do litoral e a ocupação do interior do Brasil e do continente. Além do ouro, além da mineração. Saberiam? Alguém tem ideia? Não. Então vamos lá. Foi a pecuária, a criação, né, de gado. O gado foi introduzido pelos portugueses na região do litoral. Só que vocês sabem, o gado ele depende de uma área grande de terra, né? Na época, especialmente. Hoje você tem a pecuária intensiva, né? Que é desenvolvida em lugares menores, né? Hoje a tecnologia avançou muito nesse sentido. Mas na época, não. O gado precisava de uma extensão de terras assim gigantesca para ser criado, para, enfim, gerar dividendos. E aí os portugueses começaram a introduzir o gado no litoral e eles precisavam de mais terras para o gado. Então o gado foi paulatinamente também saindo do litoral e avançando para o interior. E ele utilizou digamos, uma rota, né, para essa expansão do litoral para o interior. Essa rota ela está muito ligada a um grande rio, né, do Brasil,
é conhecido como o Rio da Unidade Nacional, porque ele integra várias regiões do Brasil. Alguém sabe qual seria esse rio? Rio conhecido como Rio da Unidade Nacional. Ele é um rio muito importante, né, para o Brasil, e ele nasce e deságua, né? Ele tem todo o seu percurso dentro do Brasil mesmo. Ele não passa por outros países, ele não avança para outras regiões. Alguém sabe qual é esse rio que eu estou comentando? Rio São Francisco. O Rio São Francisco, o Velho Chico. O Velho Chico, ele nasce na Serra da Canastra, no interior de Minas Gerais, né? Nessas Serras Gerais, em Minas Gerais, e ele corre em direção ao nordeste do Brasil e vai desaguar ali na fronteira entre os atuais estados de Sergipe e de Alagoas. Então, bem na fronteira de Sergipe com Alagoas, né, você tem a foz do Rio São Francisco. Então, ele é conhecido como Rio da Unidade Nacional por isso. Ele está todinho dentro do Brasil, né? E, ao longo do seu percurso, né, o gado vai vindo, ele vai avançando, né? Ele vai saindo lá do litoral e vai indo em direção à região das Minas Gerais, né? E ganhando parte considerável do continente. E junto da atividade pecuária, você também tem a agricultura, lógico. Veja, essas pessoas que iam para Minas Gerais trabalhar com ouro, né, era um trabalho muito pesado, era um trabalho muito denso, que envolvia prospecção, cavar, né, escavar a terra. Num primeiro momento, até que não. Num primeiro momento, você teve a facilidade do encontro desse ouro. Havia tanto ouro na região que bastava, por exemplo, uma chuva forte. Essa chuva forte, né, a tempestade, ela acontecia, desbarrancava um determinado morro, e isso já era o suficiente para revelar o ouro. Então, o ouro estava na superfície. Eles não tinham nem o trabalho, no primeiro momento, de cavar, de escavar. O ouro estava na superfície. E esse é um ouro chamado ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião, então? É aquele ouro que você pode visualizar, que você pode ver a olho nu, e ele fica na superfície. Normalmente, perto de algum curso d'água, né? E você tem grande quantidade de ouro na região. E a primeira leva, né, de ouro que é extraído da região é esse ouro de aluvião. Agora, o aspecto desse ouro, ele não é aquele aspecto que nós entendemos como ouro, né? O ouro, a gente tem no nosso imaginário aquela peça bonitinha, douradinha, cintilante, né? Você reflete a luz do sol, ela brilha e tudo mais. Mas não, o ouro, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser limpo, né? Para chegar a essa forma. E o ouro encontrado ali, ele tinha um aspecto sujo. Ele tinha outros materiais incrustados na sua formação. Era como se fosse uma pedra, uma rocha, né? Com um tom escuro, com um tom, né, empretecido. E por isso, o nome da principal cidade histórica de Minas Gerais. Vocês sabem que a principal cidade histórica de Minas Gerais na verdade, ela ganha dois nomes ao longo da história, né? No primeiro momento, ela é fundada como Ouro Preto, né? Justamente por isso, pelo aspecto do ouro, né? Entre aspas, sujo, e aí ele precisa ser trabalhado, limpo, né? Para ganhar a forma mais tradicional, né? Como a gente conhece. E depois, Ouro Preto, ela se torna Vila Rica também. Ela muda de nome algumas vezes, né? Ouro Preto, Vila Rica, depois retorna para Ouro Preto. Então, Ouro Preto, né? Essa cidade. Há também a cidade de Diamantina, nessa região. Diamantina, lógico, o nome já diz, né? Qual era o metal precioso que foi encontrado ali em grande quantidade. Diamantes, né? Então, você tem uma região de diamantes e a região do ouro. E esse percurso, ele era estruturado por meio de uma estrada de caminhos, né, que eram abertos, ligando Diamantina, Ouro Preto, e Ouro Preto passando por várias regiões de Minas Gerais até chegar no litoral.
e era o litoral do Rio de Janeiro, né, no primeiro momento. Então, você tem o Caminho Velho e Caminho Novo. O Caminho Velho é o primeiro caminho. Foi aberto, como eu disse, Diamantina, Ouro Preto, Paraty, cidade de Paraty, que fica no litoral fluminense, litoral do Rio de Janeiro. É uma cidade hoje histórica, né, muito conhecida, muito bonita, é ponto de visitação, turismo, né, enfim, atrai muita gente do Brasil inteiro, do mundo todo, para essa região, devido à sua arquitetura, né, ao seu conjunto colonial e também o fato de estar voltada para o mar, né? É uma cidade muito atraente. E era o local de desembarque desse ouro no primeiro momento. Então, o ouro saía do interior, né, e batia ali, era escoado por esse caminho velho até Paraty. Em Paraty, ele era embarcado nos navios e levado para a Europa. Professor, esse ouro ele foi muito importante para os portugueses, não foi demais. Para vocês terem uma ideia, Portugal ele sofreu um terremoto em 1755. Esse terremoto ele destruiu praticamente a cidade de Lisboa, capital de Portugal. E a cidade foi toda reerguida num tempo muito breve em função do ouro que foi extraído do nosso território, né, do Brasil, especialmente Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então esse ouro ele abasteceu Portugal durante muito tempo, e não só Portugal, mas os outros países europeus. Portugal ele tinha relações muito próximas com a Inglaterra. Com a Inglaterra, ele tinha relações antigas, né? A Inglaterra passava por aquele momento, por uma primeira fase da Revolução Industrial, então você tinha ali o beneficiamento já de roupas, tecidos e tudo mais. E Portugal devia, né, aos ingleses, né, emprestou dinheiro dos ingleses. E o pagamento aos ingleses era feito em ouro. Ou seja, o ouro do Brasil, muitas vezes, ele fazia uma ponte, né? Ele parava em Portugal e já ia direto para a Inglaterra, para o pagamento de dívidas, né? E esse ouro também ajudou a Inglaterra no processo de expansão industrial, de criação, né? Fez parte do processo de expansão industrial e da primeira fase da Revolução Industrial Inglesa. Foi importante para a Inglaterra nesse sentido também. Mas vamos lá, vamos voltar para os slides, né? Século XVIII, Minas, Mato Grosso e Goiás, basicamente. Movimento bandeirante começou lá no final do século XVII, como eu disse, né? Bandos armados que percorriam o interior do continente em busca da riqueza. A origem está no interior de São Paulo, região de São Vicente, né? Que é a região mais antiga do Brasil, inclusive, né? A cidade de São Vicente é a mais antiga do Brasil. Mas não só São Vicente, como eu disse, né? Taubaté, Sorocaba e outras cidades ali do entorno. O comércio com a África, né? Ou seja, o tráfico negreiro, ele se intensificou nesse momento do século XVIII. E algo interessante para falar sobre o tráfico negreiro é o seguinte: os portugueses foram assim, e os europeus de uma forma geral, né? Dentro desse sistema mercantilista, eles queriam lucrar explorando a mão de obra dos africanos, né? E essa exploração, essa escravização aconteceu também porque houve lideranças africanas, veja só, eu estou falando lideranças africanas, uma elite africana, né, acabou também se locupletando dessas relações. Os reis, né, dialogavam, né, conversavam, e algumas sociedades africanas, alguns reis africanos, né, colaboraram nesse sentido. Veja só, na África nós temos ali movimentos de guerras também. Todo lugar tem conflitos internos, né? E na África, quando havia um embate interno entre diferentes etnias ali, você tinha o processo de aprisionamento, né? Eles faziam prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra eram encaminhados, muitas vezes, né, para venda. Eram esses prisioneiros que eram vendidos aos portugueses, né, que levavam para o continente sul-americano para a exploração da sua mão de obra. Então,
é um detalhe, né, uma informação importante também. É uma questão interna africana, do qual os europeus se aproveitaram, né, dessa dinâmica interna para poder lucrar em cima. Veja, isso não justifica de forma alguma a escravização. Escravização, né, ela deve ser sempre, enfim, a gente deve ter um posicionamento contrário a ela sempre, ter ojeriza mesmo, né? Mas é importante falar que a responsabilidade também é um pouco dessa elite africana. E esse é um tema tabu, inclusive, em África, né? Porque, veja, está falando de pessoas que foram trazidas para cá, algumas dessas pessoas foram escravizadas aqui e tiveram a oportunidade de voltar à África. No que eles voltaram à África, um grupo chamado são os agudás, né? Os agudás, eles vão cobrar lá das lideranças do Reino do Benin, né? Inclusive, né, o porquê que eles se coligaram aos portugueses e porquê que eles facilitaram esse tráfico, né? Enfim, há uma cobrança interna dentro da África sobre o que aconteceu. Enfim, mas eu estou falando, né, de um lucro que aconteceu por parte de um grupo muito pequeno do contingente africano, falando das elites mesmo, de quem liderava, né, esses reinos. Não dá para colocar tudo na conta dos africanos, porque a gente está falando de um número gigantesco de pessoas que saíram de lá e foram escravizadas. Mas a responsabilidade também acaba ficando no colo um pouco dessas elites, que acabaram lucrando com esse episódio triste, né, da nossa história de escravidão. Aqui a gente tem outros produtos, né, que faziam parte desse comércio, o marfim, a cera e o amendoim também. O marfim, vocês sabem, ele é extraído dos elefantes, né? Ou seja, se você tem acesso ao marfim é porque você tem o extermínio também de uma população de elefantes. Então, os elefantes eram mortos para que se extraísse o marfim. Então, enfim, violências, né? Violências contra a dignidade humana, violências contra os animais, devastação, né, de paisagens naturais, enfim. Tudo isso é parte do nosso processo histórico. Regiões que forneceram, né, esses produtos, e infelizmente, né, a gente tem que colocar as pessoas, inclusive, como produtos dentro desse contexto, né, esse processo de coisificação, né, isso é muito forte, muito pesado, mas as pessoas eram tratadas como um produto, um outro produto, podiam ser compradas, vendidas, trocadas, né, tinham títulos de propriedade sobre um conjunto de pessoas. Tudo isso legitimado, viu, gente? Tudo isso amparado pela lei. Então, é aquilo que eu já disse para vocês em aulas anteriores. Muitas vezes, nós temos leis injustificadas, né? E aí, quando a gente fica muito preso à questão da lei, se atendeu a lei, está correto. Se contrariou a lei, está errado. Espera lá, né? Que lei é essa? Então, você tem leis ali no período que legitimavam a escravidão, né? Enfim, só é importante destacar isso. E a gente tem Angola, né? E a Costa da Mina, né? Regiões diferentes na África. Angola ali mais na região da costa ocidental africana, mais ao centro, e a Costa da Mina é a região noroeste da África, né? Também voltada para o Oceano Atlântico. E para a África, né? Fumo, óleo de baleia. Vocês sabem, o óleo de baleia ele era muito usado no período, inclusive, para gerar energia. Né? Gerar energia que acendia, por exemplo, responsável por acendimento dos lampiões. Você não tinha outros produtos para gerar essa energia. Né? Então, você fazia do óleo de baleia essa matéria-prima. O óleo de baleia, inclusive, ele chegava a substituir o cimento nas construções. Eu não sei se vocês sabem, mas na época você não tinha, né, o cimento como a gente tem hoje.
Então, para dar liga, né, para colar um tijolo no outro, se utilizava óleo de baleia também. Então, nas construções mais antigas, né, do Brasil colonial, você vê esse uso, né, da areia da praia. Inclusive, é interessante que algumas igrejas, né, igrejas antigas lá do litoral, Porto Seguro especialmente, você consegue perceber na construção, né, a presença de areia de praia e até conchinhas assim, né, que você encontra na praia presente na construção. E dava o amálgama, né, conseguia a liga através do óleo de baleia também. Você fazia a junção, né, de uma peça com a outra. Mandioca, né, o ouro em barras, né, fundido, a cachaça, né, o açúcar ainda, né, era produzido, e o arroz também. Nesse comércio Brasil-África no século XVIII. Bom, a administração aurífera, né, nós temos a Intendência das Minas Gerais, né, instituída em 1702, um órgão criado por Portugal para administrar, né, toda essa região de Minas Gerais. A divisão em lotes, né, os mineradores eles recebiam as chamadas datas, né, lotes. Então, a eles ficava a incumbência de investir nas datas, né, para fazer com que essas datas gerassem dividendos, lucros, e uma parte da produção era repassada para a coroa portuguesa através de impostos, né? É o famoso quinto. O quinto era pago para a coroa portuguesa por meio de impostos. Então, 20% do que eles conseguiam produzir, né, prospectar, eram repassados para a coroa portuguesa. Para facilitar esse trabalho de fiscalização e de repasse do imposto, os portugueses também investiram em fundições. Nessas fundições, eles trabalhavam o ouro e faziam que o ouro, né, virasse uma barra, uma barrinha. Essa barrinha de ouro era marcada com o emblema da coroa portuguesa e tinha que passar pelo fisco, pela fiscalização, e 20% disso, né, ia direto para Portugal. E os mineiros, né, os mineradores ali da região, achavam, né, esse valor abusivo e reclamaram. Né? Essas reclamações, mais tarde, vão dar origem ao movimento que nós conhecemos como Inconfidência Mineira. Então, isso a gente vai falar no nosso próximo encontro. Nas casas de fundição de 1720. A captação é um imposto pago a partir de 1735 em cima do contingente de escravizados. Então, os mineradores ali, né, as datas, elas tinham um contingente grande de escravizados e você conseguia meio que mensurar o poderio, né, desses mineradores pelo número, né, de escravizados que trabalhava para ele nas minas. A derrama, né, cobrança de impostos atrasados. A derrama ela é muito importante nesse sentido, porque muitas vezes os impostos não eram pagos, né, e aí você tinha uma acumulação de dívidas, né, com a coroa portuguesa. E a derrama era o momento em que a coroa vinha e cobrava tudo de uma vez. E eles tinham que necessariamente pagar sob pena de serem condenados, né? E a condenação, muitas vezes, era pesadíssima, era uma condenação que envolvia até a possibilidade de morte. Então, a derrama ela era um ato assim, limite, né? Era um ato de até de radicalização, né, por parte da coroa para conseguir ter acesso aos impostos que eram devidos. Submissão de Portugal aos interesses ingleses pelo Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen, assinado em 1703, era um acordo entre Portugal e Holanda, Portugal e Inglaterra, onde os ingleses concediam aos portugueses panos. Na verdade, os panos já são tecidos produzidos por meio de uma primeira fase da Revolução Industrial, né, com maquinário um pouco mais sofisticado, ligado à tecelagem, né?
que os ingleses tinham. Então, assim, havia uma produção de roupas, né, que os portugueses consumiam e compravam dos ingleses. E, né, a contrapartida de Portugal era o vinho. Só que nesse meio do caminho, você tinha o ouro, né? Então, o ouro foi repassado aos ingleses também em grande quantidade por meio desses acordos, como já tinha dito lá atrás. Às vezes, o ouro só fazia uma ponte mesmo. Chegava em Portugal e já era encaminhado direto para a Inglaterra. Por quê? Porque os portugueses deviam aos ingleses. Veja, gente, a gente está falando de uma sociedade de coroas e de reinos, né? Cuja centralização era uma característica. A gente está falando de absolutismo na Europa, tá? Mercantilismo, né? Ligado ao aspecto financeiro, né? Cultural também. Mas, politicamente falando, a gente está falando de coroas absolutistas, de reinos absolutistas, de nações, estados-nações absolutistas. Então, centralizadores. Então, por isso que você tem a figura dos reis, das rainhas, enfim. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth, na Espanha, Felipe II, em Portugal, os reis, na Holanda, a coroa. A gente está falando de realezas instituídas, de um sistema absolutista. Isso vai mudar mais à frente com os pensamentos iluministas. Quando os pensamentos iluministas passam a ser difundidos, aí você tem uma quebra, um rompimento desse padrão absolutista, né, e um desejo de descentralização. E aí nós vamos estudar também um pouco mais sobre essa transição de um antigo regime absolutista, para um momento de descentralização baseado nos pensamentos, nos ideais iluministas. Aí nós temos uma série de pensadores, né, que vão contribuir com essa transição. Montesquieu é um deles, né, que vai escrever O Espírito das Leis, vai ser responsável pela execução, criação e execução, né, dos três poderes, a instituição dos três poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. Você passa a descentralizar, você passa a não depender só do poder moderador do rei, né? Então, esse é um momento importante da nossa história de rompimento, e que nós vamos ver com calma também no próximo encontro. Eu acho que já está bom, 12h12. Quero que vocês estudem, tá? O material que foi disponibilizado para vocês lá no grupo do WhatsApp, leiam os textos, consumam o material, pesquisem por conta também. Especialmente, né, já comecem a fazer uma leitura mais aprofundada, uma pesquisa mais aprofundada sobre o iluminismo, o movimento iluminista. Ele é muito importante para a sequência, para a nossa sequência didática, tá bom? É isso, gente. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta, algum esclarecimento? Acho que não, professor. Tá de boa. Aí, agora que eu estou vendo o chat, Mari falou assim, nossa, não sabia. O que é o nossa, não sabia? É sobre o quê? Era sobre usar o óleo de baleia para construir. O óleo de baleia. Pregar. Sim. Óleo de baleia é muito utilizado na época. Então, beleza, gente. Eu vou deixar vocês almoçarem agora. Eu acho que também uma parte de vocês vai trabalhar, né? Vai estagiar. Então, obrigado pela atenção mais uma vez. Desejo um excelente final de semana para vocês. Estudem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Só gravar um áudio, só perguntar, só interagir que eu respondo. Tá bom? Abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, professor. Valeu.